Bom dia, Pai do Senhor, a todo o povo dessa terra, por onde passar essa live, em nome de Jesus, que Deus liberte, cure, salve. Agora há pouco eu estava assistindo aí uma live pelo um pastor chamado Cristiano, falando sobre a ressurreição do povo. E eu quero dizer a todo o povo, meus amados irmãos, que o que dorme é só, é só o corpo. O nosso corpo é que dorme, mas aquilo que Deus colocou dentro de nós, que se chama espírito, esse vive e vai para um lugar abaixo do altar de Deus. Assim como no livro de Lucas, quando fala sobre Lázaro e o rico. E Davi também orava para que Deus não deixasse a alma dele ir para o Hades, e nem ele dizia, nem o teu santo veio a transgressão desse mundo. Aqueles que baixam o sepulcro e ficam no sepulcro são aqueles que são carne, são homens que não tiveram Deus na vida. Quem tem Deus na vida, ele não é morto, ele é vivo, porque Deus não é um Deus de morto, Deus é um Deus de vivo. Então, não pode uma pessoa viva estar lá dentro do sepulcro. Os que são de Deus já vão para um lugar assim especial. Agora não tem meio termo de se purificar depois de morrer. Enquanto você está vivo, a Bíblia diz que você tem que buscar a santidade para que você seja santo, que nem o nosso Pai é santo. Porque se nós não buscar a santidade enquanto estamos vivos, depois de morrer, acabou-se. Não adianta nem ninguém estar orando pela vida de ninguém, porque não vai resolver nada, não. Quem tem que dar conta da nossa alma é nós mesmos. E se você não purificar a sua vida, não santificar a sua vida, no céu não entra. Não vai entrar naquela cidade santa, né? Então, gente, é a gente analisar a Bíblia bem, porque no livro de Apocalipse fala sobre isso. Jesus mesmo falou para João, em espírito. Então, João viu tudo isso lá nessa cidade, lá nesse lugar onde Deus arrebatou o espírito dele. Então, gente, será que a Bíblia mente? A Bíblia se contradiz? Não, quem se contradiz somos nós, porque o Velho Testamento, ele era lei, era olho por olho e dente por dente. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele falou que estava tudo consumado. Nós tínhamos salvação de graça, pela graça. Agora, aqueles que não querem, que não buscam Jesus, esses vão ficar no sepulcro até o dia que Jesus vir para julgar. Naquele dia que Jesus vir para julgar, aí a Bíblia diz que o inferno dará ao seu, a terra, o mar. Então, a gente está vendo que a Bíblia ela é muito clara. A gente aqui muitas vezes nós se confunde com as palavras, ou a gente não tem um discernimento completo para falar delas, porque o próprio Jesus mostrou tudo isso para João, abaixo do altar de Deus, clamando eles por justiça, e eu acho que é muito justo, porque na época que eles morreram era pela lei, e eles estavam clamando por quê? Pelo sangue deles que foram derramados nessa terra, por quem? Pelos homens perversos e maus, como tem hoje. Muitos perversos e maus que enganam, fraudam, negociam as ovelhas do Senhor, fazem delas negócio e tudo isso. Então uma pessoa dessa, se ele não mudar a vida dele, ele vai ficar lá no sepulcro mesmo, porque quando Jesus ressuscitou, ressuscitou também os mortos que estavam com Deus. Então quando Jesus ressuscitou naquela cidade, todos os mortos que estavam em Deus ressuscitaram também, pronto. Então daí para frente, ninguém que morre na obra do Senhor, todos que morrem trabalhando para a obra do Senhor, esses terão vida de novo.